Será que a Sony ZV-E10 Mark II é a melhor câmera custo-benefício 2026? Quero falar sobre as atualizações que essa câmera teve, conversar com você sobre algumas especificações e, principalmente, se ela é ou não para você e para o seu workflow e tipo de trabalho. Vamos trocar uma ideia sobre ela. Antes da gente iniciar, muito prazer, eu sou Tato Castro, falo aqui sobre audiovisual, direção de fotografia e diversos assuntos da área de criação de conteúdo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já curte aí para dar aquela fortalecida, faz muita diferença pra gente. E vamos falar sobre essa máquina aqui, ZV-E10 Mark II. Vamos trocar uma ideia sobre isso agora. Para começo de conversa, eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2025. Então pode ser que ao longo de 2026, claro, existam lançamentos e atualizações que mudem um pouco o cenário do que eu vou falar aqui. Mas hoje, em 2025, esse é o cenário atual. Dezembro de 2025, iniciando 2026, esse é o cenário atual sobre esta câmera aqui. O primeiro ponto a falar sobre essa câmera aqui é que ela recebeu uma atualização agora nesses últimos meses. Lembrando, coisa de atualização é por conta e risco. Eu sempre atualizo as minhas câmeras, nunca tive nenhum problema, mas tem diversos relatos sim de profissionais que perderam suas câmeras ou que tiveram algum tipo de problema ao fazer a sua atualização. Isso nunca aconteceu comigo, o que não quer dizer que não vai acontecer com você. Mas voltando ao assunto, essa câmera recebeu a última atualização, onde ela agora faz 4K 120 fps, isso mesmo. Basicamente essa câmera tem as mesmas especificações, estou falando de FPS de gravação, da FX30 e da Sony 6700, que são as câmeras que têm praticamente o dobro do valor dessa câmera aqui. Vamos falar primeiramente sobre a construção física dessa câmera aqui. A versão antiga dela tinha um plástico brilhante, passava uma sensação meio de fragilidade. A Mark II já veio com acabamento um pouco melhor, é um preto fosco, né, igual a linha FX ali, bem próximo da 6700. A pegada dela, né, o grip dela ficou muito melhor, principalmente porque uma das principais atualizações dela para mim foi essa atualização de bateria. Agora essa câmera aqui trabalha com a bateria FZ100, que é praticamente a mesma bateria de todas as outras câmeras da Sony. A FX30, FX3, 6700, A7 IV, enfim. Ela trabalha com a mesma bateria, o que dá para ela muito mais autonomia de uso, principalmente para quem faz evento e cobertura, vai conseguir usar ela muito mais tempo antes de precisar trocar a bateria. Uma atualização dela que para alguns achou legal, outros não, é que agora o on e off dela, o liga-desliga, não é mais naquele slidezinho igual é a FX30, igual era na ZV Mark I. Agora o on-off dela é aqui no anel dela de shutter e também o anel de zoom, no caso para quem usa lentes nativas, e é esse on-off aqui, ó. Só que eu já ouvi alguns relatos de gente que isso travou. Não aconteceu comigo, porém acho que não é legal você colocar essa câmera aqui em ambiente de muita sujeira, terra, praia que venta muito, vem muito grãozinho de areia. Eu não aconselharia utilizar essa câmera aqui nesses ambientes. Agora, o que realmente me ganhou nessa câmera e fez eu adquirir ela para ser minha câmera B da FX30, que é a câmera que está me filmando, mas foi o sensor. O sensor dessa câmera aqui é um dos mais atuais da Sony, fotografa em 26 megapixels, que é uma qualidade de foto muito legal, porém, se você trabalha com foto, a gente já vai chegar e vai conversar sobre isso. Mas a qualidade de imagem dela é o mesmo sensor da FX30, o mesmo sensor da 6700 e agora gravando em 4K 120, o que ajuda demais. Porém, uma das coisas mais importantes dessa câmera aqui, ela é uma câmera 10 bits. Ela faz uma gravação de 422 10 bits, o que para pessoas que trabalham com uma pós, uma correção mais profunda, cara, é um outro universo. Mesmo quando você grava em PPOff, você tem a possibilidade de fazer ali pequenas gradações de cor sem estourar, sem perder, sem criar pixels estranhos na imagem, e isso ajuda demais. O 422 10 bits para o 422 ou 420 8 bits, no caso, é um universo totalmente diferente e vale a pena você experimentar e dar uma analisada nesses arquivos se ele vai te ajudar no seu workflow. O que torna essa câmera perfeita para utilizar o perfil S-Log 3. E para te ajudar na visualização na hora de gravar em log,
Uma das coisas que a FX30 já tem, que essa câmera aqui tem, é a possibilidade de você trabalhar com o LUT embutido. Isso mesmo, você pode colocar o seu LUT.cub diretamente na câmera e aí na hora que você estiver gravando em log, você pode ativar esse LUT para que você possa enxergar já como essa imagem vai ficar no color grade final, o que te ajuda muito na hora de visualizar a exposição e também o seu balanço de branco para o tipo de cena que você está fazendo. Eu utilizo tanto na ZV-E10 Mark II quanto na FX30 o mesmo LUT, que é o LUT que eu trabalho na hora de fazer correção aqui no meu color grade, e ajuda demais a enxergar a imagem já como ela vai ficar direto na tela da câmera ou no monitor que você estiver utilizando. Um detalhe técnico dessa câmera aqui que pode te ajudar a economizar e ao mesmo tempo ter uma extrema qualidade de imagem na hora das suas lives ou reuniões é o fato de você poder utilizar essa câmera aqui como webcam. Isso mesmo, utilizando um cabo USB-C de alta velocidade, você consegue utilizar essa câmera aqui como a sua webcam direto no seu computador, sem precisar fazer macete nem nada, e tendo uma imagem 4K de resolução, que ajuda demais e te gera uma imagem muito mais profissional na hora de fazer as suas lives, na hora de fazer as suas reuniões, e com certeza é um baita utensílio para ajudar no seu workflow. Uma coisa que é importante falar sobre o 4K 120 é que com certeza ele vai esquentar. Não é para você gravar altos takes com grande duração entre 4K 120. Nem o 4K 60 dessa câmera aguenta tanto assim se for muito tempo. Eu utilizo essa câmera como câmera B. Minha última campanha de moda eu usei muito ela, muito mesmo. Utilizei ela no gimbal e a FX30 na mão e ela não esquentou, não teve aquecimento. Estava um dia quente, um dia ensolarado, mas não teve aquecimento. Mas eu aconselho você para grandes gravações, grandes durações, mesmo em 4K, 24 ou 30 FPS, que você utilize aquele resfriador da Ulanzi, que vai te ajudar muito a gravar por altas horas, seja live, seja podcast, seja palestras. Em um último evento que eu fiz uma cobertura, eu utilizei essa câmera aqui como câmera fixa para gravar palestras que tinham mais de 1 hora de duração, e ali ela deu uma aquecida, porque ela não estava com o resfriador, mas depois que eu coloquei o resfriador da Ulanzi, ela gravou até o final do dia em 4K 30 sem nenhum tipo de problema. E essa questão de aquecimento é justamente um dos pontos negativos dessa câmera. Eu acredito que ela não aquece como a ZV-E10 Mark I aquecia. Eu acho que ela aquecia muito mais rápido, porém, eu acredito que ela ainda tem o problema de aquecimento, principalmente em longa duração sem pausa. Se você grava aí takes rápidos, cobertura de evento, de você estar ligando e desligando a câmera o tempo todo, eu acredito que você não vai enfrentar problema. Eu, pelo menos, nas vezes que utilizei, nunca enfrentei problema. A única vez que eu enfrentei problema de aquecimento com essa câmera foi quando eu deixei ela gravando ou um podcast por mais de 1 hora ou gravando por mais de 40 minutos ali em 4K 30 num ambiente de palestra, esse tipo de coisa. Só que mais uma vez, utilizando o resfriador da Ulanzi que eu tenho, ele não teve nenhum tipo de problema de aquecimento. Mas é sim um ponto que você precisa ter atenção e acredito que já colocar no orçamento esse resfriador da Ulanzi. Um outro ponto que para mim eu considero ele negativo, mas eu acredito que a maioria das câmeras hoje elas estão assim, muito pelo contrário, a FX30, a FX3 vem com a saída HDMI já, e isso é muito bom porque é uma saída mais parruda, que te dá mais segurança. Essa câmera aqui ela vem com um micro HDMI, o que eu sinceramente acho frágil, porém eu sempre utilizo com esse grip da Small Rig, e ele tem como você prender aqui para que não fique tão frágil ou tem o perigo de afrouxar mesmo a saída micro HDMI. Mas é um ponto que eu acho que poderia ser melhor, porém assim, o custo da câmera, a construção da câmera, você nem se cabe ter um HDMI grande aqui nela, para ser sincero, e com certeza aumentaria o valor. Um ponto que eu acho muito importante para essa câmera aqui é se você utiliza a sua câmera como uma câmera híbrida de fotografia e para filmes. Aí eu já não aconselharia essa câmera para você. Por quê? Porque primeiramente em relação à primeira versão dela, ela perdeu o obturador mecânico. E o que isso modifica no seu dia a dia de utilização? O sincronismo dessa câmera agora com os flashes ficou prejudicado. Você não tem ali tanta velocidade através do obturador digital para que você possa usar flashes em alta velocidade. E aí você pode ser que na hora de tirar foto, você utilizando flash, você tenha ou listras, borrões na imagem,
E uma outra coisa que também pode ser prejudicial, imagens muito rápidas, principalmente imagens de esporte, ela pode gerar aquele slow, que no caso é uma deformação da imagem por ela estar muito rápida e o obturador não ter velocidade para congelar a imagem com tempo suficiente. Então a imagem fica meio distorcida na fotografia para imagens muito rápidas. Então se você é fotógrafo, principalmente se fotografa esporte, tipos de evento que a imagem é mais rápida, eu não aconselho essa câmera, porque para mim eu considero ela como uma câmera de vídeo que tira foto e não uma câmera híbrida. Ela já não tem o viewfinder justamente por isso, assim como a FX3, a FX30 não tem, porque são câmeras pensadas para vídeo. Porém, tanto a FX30, a FX3, a ZV-10, elas tiram fotos sim, e fotos com boa qualidade. Eu já fiz trabalhos com luz contínua que eu tirei fotos com a FX30 e o trabalho foi muito bem recomendado, ficou muito bom, o cliente ficou muito satisfeito. Então são câmeras que tiram sim fotos, mas não são câmeras que eu considero híbridas. São câmeras de filme, são câmeras de vídeo que tiram fotos e não câmeras híbridas, assim como é uma 7S3, a 7.4, a 7.3, enfim, são câmeras que fazem vídeos e também tem todo o aspecto de uma câmera fotográfica com tudo aquilo que ela precisa ter. Então, no final das contas, essa câmera aqui, para mim, falando de imagem, de vídeo, ainda é o melhor custo-benefício da Sony em 2026, pelo menos agora no início de 2026. Mas me diz aí, a falta de uma estabilização mecânica, porque ela só tem uma estabilização digital, a falta de um viewfinder e os aspectos que eu disse aqui sobre fotografia te impediriam de ter essa câmera? Ou você que trabalha com mais produção de vídeo, trabalha mais utilizando o próprio LCD da câmera, essa câmera ainda te atende super bem? Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida sobre essa câmera para a gente conversar mais sobre ela ao longo desse ano. Um grande abraço e até o próximo vídeo.